lista, que é perversa, que é religiosa, mas não tem nada do amor de Deus, só tem amor pelo mundo, não amor pelas coisas que Deus manda amar. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Eu estou aqui para ser feliz e Jesus propôs que os discípulos dele o fossem. Por isso, a primeira coisa que ele diz em sequência para esses discípulos, depois de ser batizado, depois de ser tentado, quando ele começa a ensinar, a primeira coisa que ele fala é sobre o caminho da felicidade. E não é um caminho sobre fartura material, nem sobre poder financeiro, nem sobre acumulação de bens, nem sobre aquisições acadêmico-culturais, nem sobre a fama e a respeitabilidade moral. Não, ao contrário. Ele disse, esses que se julgam assim, são aqueles que se pensam sãos, saudáveis, irretocáveis. São como sepulcros caiados, pintados de branco por fora sem uma mancha. Eu não vim para esses que têm esse auto-julgamento, essa autoavaliação de impecabilidade. Esses aí que se salvem a si mesmos na sua presunção, na sua cegueira, na sua falta de percepção pessoal. Eu vim buscar pecadores, marginais. Eu vim buscar os desprezados. Eu vim dar visibilidade aos invisíveis. Eu vim acolher os inacolhíveis. Eu vim para valorizar aqueles que vocês desprezam. Essa é a prática da ética do reino de Deus. E esse é caminho, é chão, é fundamento de felicidade. Você está me entendendo? Se não andar por aí, se isso não fizer parte do seu ser, se isso não compuser o código das suas ambições existenciais, que precisam ser todos de natureza espiritual, porque você é só um corpo, você é um espírito que tem um corpo, você não é um corpo que é circunstancialmente habitado por um espírito, não. O que vai de você e de você só permanece o que é espiritual, porque o que é físico, é material e é carnal, vai ser tudo transformado em natureza, de volta à terra, ao pó, ao ciclo. Eu, imaterial e intangível, divinamente feito à imagem e semelhança de Deus, é que sou constituído de natureza eterna. E a minha natureza eterna só se enriquece com essa prosperidade, da humildade, da ensinabilidade, da solidariedade, do autocontrole, da vontade de que venha a justiça do reino de Deus, que seja assim na terra como é no céu, conforme a misericórdia, os sentimentos entranhados de afeto e que produzem uma mente limpa, um coração limpo, atos limpos, educados dia a dia, no chão da caminhada da verdade de Jesus e com Jesus. Todo dia de novo, até o fim da vida. Aí você vai crescendo em felicidade. Ontem eu acabei aqui, entrei, e eu não sei o que aconteceu, eu já atribuí isso a uma notícia que eu tive, e que me entristeceu. Eu ouvi aquela notícia e me deu uma tristeza. Olha, ai meu Deus, às vezes a gente pensa que as pessoas aprendem e melhoram, e aí de repente você leva um susto quando você vê que a pessoa não aprendeu, não melhorou, não cresceu, não se desenvolveu, continua na mesma situação. E aí me deu uma tristeza, tanto mais quanto você ame, queira bem as pessoas envolvidas e você veja esses moonwalkings, esses retrocessos. A tristeza. Eu atribuo eventualmente aquilo, o fato
é que eu falei para minha mulher, eu vou ficar quieto um pouco sozinho, subi e me deu um soninho, eu tinha acordado de madrugadinha, tive compromissos desde cedo no dia de ontem. Acabou aqui no Instagram, mas eu continuo aqui com você na nossa plataforma. Então, e quando eu acordei daquele cochilinho, eu estava com o meu coração tão triste, depressivo. E aí eu falei para minha mulher como é que eu estava me sentindo. Ela disse, você identificou alguma causa, alguma coisa e tal? Eu falei, não, eu sei que não é hormonal, deve ter sido algo, algum ruído, algum eco. E só mais tarde foi que eu criei uma associação um pouco mais nítida dentro de mim. E na hora que eu criei a associação, na hora que eu falei, deve ter sido isto que produziu esse sentimento, na hora que eu identifiquei, 15, 20 minutos depois eu virei para o lado, a gente estava na cama vendo uma série, e eu falei a ela, você sabe que aquilo saiu na mesma hora, eu nem expliquei para ela por quê. E eu voltei ao meu estado natural, como eu tinha estado até então, até eu te dizer que ia subir, há 8 horas atrás, e fiquei meditando no fato de que, por mais preparado que você seja, e eu me considero uma pessoa rija, não rígida, rija como uma pedra, aguenta. Pela misericórdia de Deus, eu tenho aprendido a levar cacete. Eu não sou uma pessoa que ficou sensível, sou cada dia mais sensível espiritualmente, cada dia menos sensível para as cacetadas dessa vida. Nem perca tempo comigo, porque não dói na maioria das vezes. O que dói em mim é só aquilo que vem de gente que eu quero muito bem. E me desaponto, me dá aquela tristeza como eu acabei de narrar. Mas, do contrário, cara, a casca é muito grossa, vem do tempo dos dinossauros, há 65 milhões de anos, está aí, sendo forjada, e também forjada no fogo, e na tribulação, e na angústia, e na dor, e na decepção, e você só vai melhorando, e crescendo, e se fortalecendo, e se tornando resiliente, e mais perseverante, e mais maduro, e mais capaz de suportar. Esse é o projeto, essa é a proposta. Como Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, vestido com todas as armas e as vestimentas espirituais, você aprende a se defender de tudo. Tem armas de defesa e armas de ataque. E se torna impenetrável. E Paulo usa a palavra permanecer inabalável. O objetivo é esse, é crescer a ponto de permanecer inabalável. Agora, isso só acontece se eu ando nesse caminho aqui. Se eu não ando nesse caminho, eu jamais aprenderei essa prosperidade, porque a prosperidade de Jesus é aquela que me faz ter coragem de tomar a cruz e segui-lo. Se eu não tiver coragem de tomar a cruz e segui-lo, eu sou qualquer coisa, posso ser designado pelas melhores menções e honrarias humanas, mas interiormente eu posso ser a antítese daquilo que por fora as pessoas atribuem a mim. E interiormente eu ser uma falácia, uma mentira, de um constrangimento enorme para anjos e de alegria de demônios. Enquanto você vive a mentira e só a mentira. Nós já chegamos a 1h10. Foi por isso que o Instagram caiu. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Agora, saiba que isso não é uma coisa que acontece assim, overnight. É treino. Você toma a decisão agora. Como um dia, por exemplo, esse cristal não era assim. Ele teve que passar por muito fogo. Hoje a gente sabe que o que torna um material algo dessa natureza aqui
Em geral, é o calor mais profundo do fogo, das entranhas da terra. É o que forja esses materiais impenetráveis, extraordinários. São feitos no cadinho, no fogo. Assim como o ouro é purificado no fogo, a jaça é tirada da prata no fogo. Assim como a gente funde na metalurgia todas as coisas no fogo, assim se forja o caráter no fogo. Isso tem a ver com a resistência e com a prática todo dia recorrente, e que começa com uma escolha mental e que a gente vai deixando ela pervadir. Se a gente não decidir todo dia que a gente não vai dar lugar ao nosso mau humor contra certas pessoas, ou aos nossos ódios e raivas seletivos, ou às nossas antipatias, ou às nossas impurezas, ou aos nossos tesões de estimação, ou às nossas cobiças, ou às nossas corrupções silenciosas que a gente não pratica do lado de fora, mas aninha do lado de dentro. Se a gente não tiver uma vontade de todo dia ir vencendo isso, a gente jamais alcança esse estado, ainda que relativo, mas de uma relatividade crescente, de pureza de coração, a ponto de que chega um momento que as coisas ruins não conseguem mais habitar você nem um instante. Elas chegam, mas elas não ficam. Segundo aquela velha expressão de Martinho Lutero, foi um cara muito interessante, longe de qualquer perfeição emocional, de qualquer natureza, mas um cara corajoso, valente, de uma virilidade espiritual enorme. E tinha uma vontade sincera de servir a Deus, embora eu tenha feito também muitas besteiras, inclusive depois da reforma, depois de traduzir o Novo Testamento, de fazer muitas coisas legais, ele também fez muita besteira. Não é o dia aqui para contar as bobagens de Lutero. Mas, dentre as muitas coisas boas que ele disse, e disse várias, ele disse que, pessoalmente, ele não podia impedir que os pássaros voassem sobre a cabeça dele. Eu aprendi isso criança, com a minha avó, menino. Caio Fábio, Lutero disse que ele não podia impedir que os pássaros voassem sobre a cabeça dele, mas ele podia impedir que os pássaros fizessem ninho na cabeça dele, ninho. Então, tentação passa pela cabeça da gente, agora não deixa pousar, não deixa ficar, não dá ninho, não agasalhe, porque senão ela cria raízes, e para arrancar e para tirar é infinitamente mais difícil. Bem-aventurados os limpos de emoção, de coração, de sentimento, de escolha, os que se treinam na pureza de atos, de sentimentos e de escolhas de pensamentos, porque esses verão a Deus em tudo, não só quando partirem, mas verão a Deus aqui. Quando o coração da gente é limpo, a gente enxerga a Deus o tempo todo em tudo. Deixa eu te repetir. Quando o coração da gente é limpo, a gente enxerga Deus em tudo. Enxerga Deus cada vez mais. Enxerga Deus onde ninguém enxerga, mas aquele que é limpo de coração. Como Jesus louvou, e eu vou falar sobre isso daqui a alguns dias. Quando Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Quando os olhos da gente carregam essa luz da pureza, a luz da graça, do amor, ele ilumina a vida, a gente vê Deus em tudo. Até nas piores coisas você vê a construção de Deus e você vê a conclusão da construção de Deus trazendo benefício à sua vida, à sua compreensão, ao seu entendimento, à verdadeira prosperidade que lhe está sendo proposta. E eu peço que o Senhor Jesus, a ti, Jesus, com quem eu falo dentro de mim, porque tu me habitas,
eu te peço que o Espírito Santo que me habita e que habita todo aquele que crê se derrame sobre toda a carne, fazendo o entendimento do Evangelho prevalecer sobre a nossa animalidade predatória e perversa. É o que eu te rogo, é o que eu te imploro, que tu nos cures da maldade, que tu nos capacites a nos treinarmos na prática da pedagogia do amor, da verdade e da justiça, do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.